Boa noite, queridos, a paz, amém? Me sinto honrado de estar em casa aqui na minha igreja local, servindo ao Senhor aqui hoje, né, de uma maneira o qual não há diferença. A gente serve no corpo de Cristo, somos um, somos muitos. Então hoje nós estamos servindo aqui. Eu quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade de estar aqui celebrando ao Senhor, né, trazendo uma palavra ao teu coração. Queria que você criasse expectativa no Senhor, não em mim, mas o instrumento que Ele vai usar hoje nessa noite somos nós, amém? Somos eu. Então eu queria que você tivesse expectativa no Senhor, tá certo? Então, muito bom estar com vocês, a paz, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Tem algo que eu queria falar contigo, e é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Deus sempre quer multiplicar. Deus não retém, a bênção ela é multiplicada. Então tem algo que está no meu coração, e eu queria que você entendesse hoje, nessa noite, que você não deve desprezar o que tem na tua mão agora. As pessoas às vezes só querem semear quando elas têm uma grande quantidade. Nós vamos perceber que Jesus dá um exemplo quando olha para a oferta da viúva. Ele viu não a quantidade, mas ele viu um coração. Um coração que doador, um coração que dava. E quando ele olha para a oferta daquela mulher, ele fala e diz assim: olha, os outros que estão dando do que está sobrando, do que está sobejando. Mas essa de tudo, do dia todo do seu trabalho, ela deu. Então, queridos, vamos lá. O que chamou a atenção de Jesus foi o valor ou foi o coração? Foi o valor ou foi a ação? Então, uma ação correspondente a uma oportunidade lhe colocada. Diga assim, uma oportunidade colocada. Então, nós estamos em um ambiente, queridos, que por mais que hoje instituído como igreja local, mas se você perceber, existe uma unção nesse lugar. E Deus está te dando uma oportunidade de plantar. Então assim, eu não sei se você percebe, mas a Bíblia é muito clara quando o apóstolo Paulo diz que o melhor é dar. É melhor dar do que receber. É muito bom você estar aqui na questão do receber. Você, quando recebe, você fica feliz. Mas que tal você partir para um princípio de quando você dá é melhor? Então quando você está dando é porque Deus está derramando. Amém? Então é assim que eu queria introduzir essa mensagem no teu coração. Não desprezes o que tens nas tuas mãos. Diga assim, nas minhas mãos tem alguma semente. Eu não sei que tipo de semente tem nas tuas mãos, mas nas nossas mãos naquele dia só tinha capim. Mas quantos sabem que nós plantamos capim, mas não colhemos milho? Nós colhemos capim. Então eu não sei que tipo de semente tem nas tuas mãos, mas eu quero dizer para você, que tipo de colheita você quer determinar nessa noite para a tua vida? Porque a semente também é específica. Quando Deus produz na terra algo, Ele diz sua relva, toda a sua espécie era segundo a sua espécie. Então eu não sei que tipo de espécie de colheita você quer obter, mas se você planta manga, você colhe manga. Então se você planta dinheiro, você colhe dinheiro. Se você planta, queridos, o tipo de semente que você planta determina a colheita que você tem, o fruto que você vai obter no final, amém? Então assim, a gente sabe que a gente está num ambiente que é proposto, e a unção ela vai proporcionar momentos para nossas vidas que a gente vai ter que realmente se tocar, ser sensível ao que o Espírito Santo está te dizendo. Se você foi plantado nessa igreja, quero te dizer uma coisa, tem um ambiente preparado para você semear. E se você entender isso, não despreze o que tem nas tuas mãos. E essa mensagem eu já até preguei ela. E eu gosto de dizer, não desprezes o que tem nas tuas mãos, por mais que o que esteja nela seja pequeno demais aos seus olhos. Seja pouco demais aos teus olhos. Porque para Deus não é pouco. Para Deus é uma oportunidade de multiplicação. Porque toda vida que você planta, você colhe. A Bíblia diz, dá-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia muito, com abundância ceifará. E eu gosto de entender esse versículo de uma maneira assim, que semeia pouco é aquele que semeia uma vez, mas pouco colhe. Por quê? Porque ele só semeia uma vez perdida. Mas o que é semear muito? Eu não estou falando de quantidade, porque a gente não barganha com Deus. Mas assim, o princípio é tão poderoso que aquele que semeia com fartura, aquele que semeia toda hora, aquele que não deixa de plantar, ele diz, vai colher fartamente, com abundância colherá. Então, querido, o poder está na tua semente. Então vamos lá, Salmo 126 vai dizer assim, eu vou introduzir com o Salmo 126 dessa vez, aleluia, que meu pastor falou aqui da alegria no plantar, e eu vou seguir essa inspiração do Espírito Santo, que Deus falou com ele.
Cântico de romagem diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Diga assim: quando o Senhor restaurou. Então restauração é da parte de Deus. Se foi restaurado é porque tinha algo aí que estava bagunçado. E diz assim: olha, restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Eu não sei se você é daqueles que, quando olha algo acontecendo na sua vida, que você percebe assim: meu Deus, como isso está acontecendo? Você fica como aqueles que sonham. Você fica meio anestesiado quando Deus está derramando as bênçãos na tua vida, porque você percebe o favor de Deus operando ali de uma maneira extraordinária, que você fica anestesiado, sonhando. Meu Deus, você fica no outro nível, no outro mundo. Vamos lá. E ele diz: então a nossa boca se encheu de riso. Diga riso. O que foi que a boca se encheu? De alegria. Diga alegria. E diz assim: a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha só, as nações estavam vendo e estavam percebendo que o Senhor estava fazendo coisas grandes. Diga também, coisas grandes. Então toda a vida que Deus chega para restaurar, Ele chega para restaurar e fazer coisas grandes. Diga, coisas grandes. E é coisas grandes a ponto de outras pessoas de longe verem e dizer assim: rapaz, quão grandes coisas o Senhor está fazendo com aquele povo. Olha como é que aquele homem está. Olha como a vida daquela mulher está. Querido, só Deus pode fazer. Olha como a igreja de Santa Rita está. Só Deus pode fazer isso, querido. A partir de um princípio, de alguém que se deixa estar nesse ambiente, onde percebe que é necessário deixar Deus trabalhar. Não há nada em Deus que foi criado para a derrota, para o insucesso, para a insatisfação. Tudo criado por Deus foi criado para a satisfação em Deus, no homem. Porque a minha maior satisfação é o Senhor. Amém? E ele diz: olha, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso já é o povo respondendo, não se distrai. Por isso, o nosso coração. Por isso, nós estamos alegres. Então, eu não acredito num crente bicudo. Eu não acredito num crente que foi chamado, um filho de Deus, para estar bicudo. Eu já fiquei um pouco, às vezes, bicudo, mas nunca consegui ficar bicudo. Entristecido, cabisbaixo com as situações do dia a dia, com as circunstâncias que às vezes aparecem à nossa frente, que a gente acha que não é capaz de vencer, de sair daquilo. Mas, queridos, quando a gente coloca Deus à nossa frente, e nós sabemos que é Ele que está indo à nossa frente, não vai haver derrota nenhuma para o exército dele. Pode ter certeza. E Ele está falando com efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então é um posicionamento e um reconhecimento do que Ele está fazendo. Irmãos, por mais que você esteja, e talvez para você não seja tão grande, mas esses dias o Senhor falou comigo em relação a isso. Ele disse: nunca diga que são pequenas, por mais que naturalmente, olhando aos seus olhos, sejam pequenos começos, mas nunca é um pequeno começo de pequeno, porque tudo que se começa grande, se começa por passos. Mas quando Deus já orienta a gente em algo, Ele já sempre orientou mostrando o que é grandioso. Eu não sei você, mas toda promessa que eu recebi da parte de Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus, era grande demais ao meu entendimento. Era grande demais para a minha capacidade. Era grande demais para a minha habilidade. Era grande demais para o que eu achava que era de mim, da minha insuficiência, da minha inferioridade. Então era grande demais para mim. Olha, Deus já via grande, mas teve um começo. Eu sei que a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos, mas para que você não despreze as oportunidades que vão ser te dadas em ambientes que Deus vai proporcionar para você, que parece pequeno, mas enquanto há o propósito na sua vida, Deus já viu coisas grandes. Deus já viu grandioso.
Aleluia, amém? Então é por isso que eu quero despertar você a não desprezar o que tu tem nas tuas mãos, porque vai se multiplicar, vai se multiplicar. E essa noite eu vejo uma unção de multiplicação acontecendo na minha vida e na tua vida, e vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, e vai tocar pessoas, cidades, lugares. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia, aleluia. A alegria do Senhor vai começar a brotar no teu espírito. E você vai começar a rir dos seus inimigos, assim como Deus ri lá no céu dos seus inimigos. Nada vai parar você, nada vai deter você. A unção de alegria, a unção do riso está aí, e você vai celebrar com alegria, porque Deus já viu você grande, 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 grande nele. Aleluia. Eu não vou travar o espírito, irmão. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E o versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam. Oh, aleluia. Eu não sei quantas lágrimas você no meio dos processos não já tenha derramado, mas até as tuas lágrimas estão servindo de semente para a tua colheita, porque essas lágrimas são lágrimas de obediência. São lágrimas que têm um poder precioso no reino de Deus, porque são lágrimas de obediência, não é lágrimas de sofrimento, de diminuição, não. São lágrimas de humildade, de rendição, de se prostrar, de adoração, de dizer: Senhor, confio em Ti, Senhor, depende de você, Senhor, minha vida é Sua. Essas lágrimas Deus está colhendo, e Ele vai dizer: vão colher com júbilo, vão colher com alegria. Aleluia. E Ele diz: olha, quem sai, diga quem sai, diga ação. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, esse povo está fazendo algo, mesmo em meio a processos, andando, chorando, passando alguns sofrimentos que são bíblicos, perseguição, não é assim? Algumas circunstâncias que até o diabo levanta mesmo à tua frente, e processos ali, mas aqueles que estão saindo, andando e semeando, sabe o que é isso? Nos processos não cortaram a semente. Às vezes, quando as coisas não estão indo bem financeiramente, a primeira coisa que você faz é cortar a semente. Não vou dar não, só vou dar quando melhorar. Só vou dar quando eu estiver sobrando. Não é assim não, querido. Está errado. Você precisa dar é agora. E eu vou te provar agora que Deus pode fazer algo grandioso com o que tu tem na tua mão, por mais que seja pequeno demais aos teus olhos. Aleluia. E Ele diz: voltará com júbilo. Diga assim: voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes cheios. Diga assim: a vontade de Deus é cheio. Se a vontade de Deus é cheio, tem um processo para que esse enchimento chegue. Qual é? Da semente. Quando você não para a semente, querido, pode se preparar, que você não vai voltar de feixe vazio nunca. Ei, não tem recipiente vazio para quem tem semente plantada no reino de Deus, não. Ei, não tem nada vazio. E quando tiver, você pode dizer: haja, porque vai haver. Porque esse poder está na tua boca, está na tua língua, amém? Aleluia. Eu vou te provar agora, e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo aí também. Aleluia. Porque você não vai desprezar agora o que você tem nas tuas mãos. Você vai plantar. Eu não sei o que é que você vai precisar plantar nessa noite, mas o Senhor está dizendo: tem alguma semente aí, e você não pode reter mais. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, vai dizer a história de uma mulher, e nós vamos ler ela. Versículo 1: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Olha só, essa mulher era a mulher de um dos discípulos dos profetas. E diz assim: chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo. Diga servo. O marido dessa mulher era servo. E diz assim, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Aleluia.
E chegado o credor para levar os meus 2 filhos, temi ao Senhor, é chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Olha só, diga assim, uma solução. Essa mulher diz assim: meu marido morreu, os meus filhos, meu marido foi teu servo, te serviu, estava aí nesse lugar servindo, agindo, fazendo algo, semeando, plantando, e agora ele morreu. O que é que vai acontecer? Meus filhos estão sendo para ser entregue. Os credores estão vindo, dívidas estão aí, e os credores estão vindo e vão levar meus filhos como o preço do pagamento disso, para serem escravos. E essa mulher agora como mãe, me diga, qual seria o seu posicionamento como mãe? Você não iria ficar preocupada, não? Você não iria ficar agora pensando mesmo, não, rapaz, é mesmo, já pensou se fosse com meus filhos? Se fosse a minha vida agora nessa situação? Mas o que eu gosto, queridos, é porque essa mulher se expõe a um ambiente profético. Porque o ambiente profético proporciona coisas na vida do homem, e é por isso que você precisa discernir profeticamente esse ambiente profético. Tem ambientes proféticos que estão passando em certas igrejas, que Deus está dizendo que é necessário se fazer algo debaixo desse ambiente profético, para que haja uma manifestação que alcance a sua vida. E às vezes a gente está deixando passar o profético nas nossas igrejas, porque estamos tratando como comum um culto desse. Eu fui só à igreja, bati meu ponto, voltei para casa, vou comer minha pizza, vou sentar na minha casa, vou assistir o Fantástico, vou fazer isso, vou dormir, amanhã eu vou trabalhar. Não, meu irmão, tem coisas que todo dia Deus está derramando nesse lugar, e se você não tiver discernimento, sensibilidade no Espírito, isso vai passar a oportunidade por você, e você não vai fazer nada e não vai obter nada. Eu vou exortar você nessa noite para você entender porque essa mulher questiona, e esse homem como um profeta, porque você sabe que o profeta era a voz de Deus naquele momento, na velha aliança, para guiar o povo. Então o profeta era a única resposta para aquela mulher. Como? Ela sabia que ele tinha uma certa resposta para ela, mas eu quero trocar agora para dizer para você que enquanto ela esperava que o profeta daria a resposta para ela, o profeta deu uma resposta para ela perguntando primeiro algo: o que é que tu tem na tua casa? O que é que tu tem aí na tua casa? E ele diz assim, e ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga uma botija de azeite. Diga uma botija de azeite. Pouco, não é não? Pouco, uma botija. Então disse ele: vai, agora vem a instrução. Vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, olha só, e não poucas. Ei, queridos, Deus quer encher, Deus quer transbordar, Deus quer multiplicar. Tem ambientes proféticos que vão ser liberados em certos lugares, que é para trazer multiplicação, mas Deus vai usar a semente que tem na tua mão agora, por mais que seja pequeno demais aos teus olhos. Mas o que é que tu tem agora? E Deus está dizendo: só vai, faça algo e veja que eu vou fazer, o restante é comigo. E eu digo, queridos, que aqui pedir emprestado foi uma orientação naquele momento para aquela mulher, porque era necessário aquela orientação. O errado não é pedir emprestado, o errado é pedir emprestado e não pagar. Isso aí é errado. Mas naquele momento ela precisava de vasilhas, mas o que eu gosto é que no final nós vamos ver o que esse pedir emprestado transformou a vida dela. Porque nós vamos ver o final da história dizendo: então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai,
vende o azeite, paga toda a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Não sei se você entendeu isso não. Primeiro ela pede emprestado, depois sobra tanto que diz, vai pagar todas as tuas dívidas e tu ainda vai viver do resto. Agora me diga, era viver por um certo tempo ou era viver o resto da vida dela? Até que as coisas começarem a acontecer. Porque naquele momento a situação realmente era desfavorável. Mas a partir do momento que uma orientação, que uma apresentação, se expor a uma unção, se expor a um homem de Deus, se expor a um ambiente profético, trouxe liberações divinas a ponto de encher tudo e ela ficar ali totalmente suprida. E eu não sei se você entende isso, mas eu e você estávamos assim. As nossas dívidas estavam trazendo um peso para nós e nos mantinham escravos de Satanás. Mas houve alguém que um dia, e nós vamos ler agora Isaías 53, eu quero que você abra comigo, Isaías 53, aleluia. Quando o profeta Isaías vai liberar uma palavra, dizendo, profetizando já, antes mesmo, aleluia, antes mesmo de ver tudo isso acontecer, o profeta Isaías diz assim, Isaías 53, versículo 10, 12, versículo 10 ao 12, todavia ao Senhor agradou o moê-lo. O que é esse agradou o moê-lo? A Bíblia fala dessa palavra agradou, Deus se satisfez com o resultado, não é porque Deus estava agradado com a morte de Jesus, mas Ele estava satisfeito com o resultado que aquilo ia trazer para a humanidade, ia trazer para mim e para você, fazendo-o enfermar quando Ele der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der Ele a sua alma como oferta, diga como oferta. Então, queridos, o partir de dar vem de Deus. Ei, se nós somos imagem e semelhança de Deus, era uma coisa que a gente deveria receber como Deus também, dar também, porque nada que eu possa dar vai superar Deus a dar, mas o princípio de dar vem de Deus, porque quem deu mais foi Deus. Olha só, quando a minha situação e a tua era assim, escravizados, dominado pelo pecado, o inimigo fazendo o que queria nas nossas vidas, longe da salvação de Jesus, Deus já estava profetizando algo, Deus já estava trazendo alguém, Deus já tinha uma oferta preparada. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, diz que ele já estava pronto, já estava preparado, ele já estava esperando só a hora certa de se manifestar, amém? Então, meu irmão, houve algo também nessa parte. Eu e você estávamos escravizados, mas ele veio e havia uma profecia que ele viria, e ele diz assim, olha como isso é lindo, e quando ele der a sua alma como oferta, diga, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. E o que é que o pecado fazia? Separava o homem de Deus, não era assim? Quando Deus diz, onde estás, Adão, o pecado separou o homem de Deus, não tinha mais aquela ligação. Então diz assim, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, diga a vontade do Senhor, prosperará. A vontade de Deus é prosperar, é que eu e você prospere, que haja multiplicação. Prosperidade, queridos, é sempre abundância, é algo maior do que o que a tua mente possa entender. Uma vida escravizada, mas quando Deus restaura, Ele restaura a ponto de algo tão grande acontecer que os outros vão ver. Amém? E nós vamos seguir essa linha aqui nessa noite para você tomar comigo essa nota. Essa palavra prosperidade, aleluia, Deus é fiel, diga Deus é fiel, aleluia. Essa palavra prosperidade vem da palavra tsalear, que diz assim, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, fazer prosperar, experimentar prosperidade, fazer produzir. Então o que é que faz produzir? As nossas sementes. O que produziu a salvação para a humanidade? O que produziu
a redenção do homem? O que produziu isso? A semente que foi plantada, Jesus. Ele mesmo disse: se o grão de trigo não morrer nessa terra, não poderá dar muitos frutos. Então tudo está estabelecido em princípios das nossas sementes. Então não despreza, tem alguma semente nas tuas mãos, eu não sei o que é. Qual é o lugar da igreja local que hoje Deus precisa que você plante sua semente? Ah, mas eu não sei tanto. Não precisa. O que é que você tem? Você tem um coração? Comece. Se disponibilize e veja Deus te levantando naquele lugar. Aleluia. Porque Deus não precisa da tua eficiência. Deus precisa da tua obediência. Porque Ele chama o capacitado? Não, Ele capacita sim os escolhidos. Então Ele pode te capacitar no realizar. E diz assim: e essa prosperidade vai prosperar nas suas mãos. E eu gosto disso. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Diga penoso. Diga mais uma vez, penoso. Penoso trabalho. Aleluia. O que é isso? Essa palavra trabalho vem da palavra amal, que diz esforço, dificuldade, dano. Jesus sofreu na carne, queridos, para trazer algo para mim e para você. E ele diz assim, ó: e ele fica, um penoso trabalho de sua alma, e ficarás, eu gosto disso, satisfeito. Queridos, todo o trabalho que se é feito, Deus tem algo tão grandioso que você vai ver, por mais que seja penoso, que tenha algum certo processo, vai trazer algo que vai ser satisfatório para você lá na frente, porque lá na frente ele viu. Olha o profeta já dizendo, ele vai passar por esse processo, mas lá na frente ele vai ver o que esse processo vai trazer de benefício, de prosperidade. E o que é prosperidade? É todas as áreas supridas, é nada faltando, irmão. Diga, está resolvido. Aleluia. E ele diz assim, ó: o meu servo, o justo. Quem é justo? Juiz. O justo, Jesus. O meu servo, o justo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que mesmo que foi tentado, mas não pecou em nada, o justo. Ei, o justo que veio estabelecer justiça na terra, o justo, aquele que não pecou. Ei, o diabo não pôde reter ele no inferno, sabe por quê? Porque ele nunca pecou, irmão. Ele foi feito pecado por nós, mas ele foi colocado lá inocente, e nada poderia. Deus tinha uma palavra: eu vou te ressuscitar no terceiro dia. Deus não quer você escravo, que você permaneça na escravidão. Deus tem liberdade para você. Por quê, pastor? Por quê, Daniel? Porque o preço do teu pecado já foi pago. O preço que me separava de Deus já foi pago. Eu preciso ter esse entendimento, já está pago. E depois de pago eu não preciso pagar de novo. Depois de perdoar das minhas dívidas, eu não preciso pagar de novo. Aleluia. E ele diz assim, ó: com o seu conhecimento justificará a muitos. Diga a muitos. Olha como Deus começa com um, mas pensando em muitos. Jesus era o Filho. O Verbo se faz carne. Era o Filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Diga único. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas a partir do momento que também lá em João capítulo 1, ele vai dizer no versículo 14, se eu não me engano, ele diz: mas a todos os quanto receberam, ele também deu o direito de poderem serem feitos filhos. Então Deus só tinha Jesus, ele deu o Filho, mas ele pensava em muitos filhos. Ele pensava em multidão, ele pensava em prosperidade, ele pensava em aumento, ele pensava em grande. Ei, é na grande, mas para tudo que é grande precisa de uma semente. E ele foi necessário morrer nessa terra. E ele diz assim, ó: justificará muitos. O que é isso, queridos? Aleluia. Ter uma causa justa, ter razão,
Ser justificado, referindo-se a Deus. Ser justo, ser correto na conduta e no caráter. Promover justiça na administração. Declarar justo. Justificar. Vindicar a causa de salvar. Tornar justo. Voltar para a justiça. O que é isso? Tornar o homem na posição de justo, de reto. Sem falha, sem defeito. A Bíblia diz que justiça de Deus é você se achegando a Deus sem medo, sem culpa, como se o pecado nunca tivesse existido. Ele te tornou isso, ele veio tornar justo. Por isso que veio o justo, para trazer o quê? A justiça. E como é que eu preciso andar? No conhecimento dessa justiça, do que foi estabelecido por mim. Porque quando eu conheço isso, eu tenho direito aos benefícios. Contanto que ele diz que eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que eu tenho benefícios, que tem bens da parte de Deus para mim, para você liberado. E as pessoas diziam assim: não, só quando eu chegar no céu. Não, é aqui na terra, meu irmão. Deus criou a terra e deu os filhos dos homens. Agora, só que essa autoridade foi roubada por um certo tempo, o governo foi roubado. Mas quando Jesus veio, ele veio estabelecer o governo de volta. Oh, e ele diz: agora eu vou dar a vocês no meu nome, no meu nome, no meu nome. E tudo que vocês pedirem no meu nome. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Mas tudo que vocês pedirem no meu nome, o meu Pai vai conceder a vocês. Direito, diga direito. Direito, irmão. Tudo que vocês pedirem no meu nome. E eu gosto que ele diz assim: ó, não vai haver necessidade de vocês pedirem diretamente a mim. Por quê? Porque Jesus estava ali naquela hora, fisicamente. Então Jesus faz isso. Jesus só tem 5 pão. Jesus só tem isso. Jesus, passamos a noite todinha, não pegamos nada. Jesus, ele vai dizer: mas vai chegar um tempo que já vai estar estabelecido. E vocês não vão precisar pedir para mim. Vocês vão pedir diretamente ao Pai, no meu nome. E Ele vai conceder. Porque a autoridade na terra está no nome de Jesus. O reino do Espírito, a autoridade está no nome de Jesus. Nos mundos inferiores, a autoridade está no nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, que se nomeie na terra, debaixo da terra e no céu. Que toda língua confesse, todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, quando eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, eu estou com a autoridade, eu estou com o governo. E ele diz, e eu gosto que ele diz: peçam, que é para que a alegria de vocês sejam completas. Sejam completas. Ei, Deus quer satisfazer você completamente. Deus não quer ver você insatisfeito. A sua insatisfação só está condicionada à sua posição. A sua insatisfação não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com o seu condicionamento, com a sua condição, com a sua posição hoje. Com o que você está fazendo, com o que está te dando, com o que está proposto para você. Não é Deus, não é os irmãos, não é o pastor, não é a igreja. É você mesmo que é mal resolvido. Ou mal resolvida. Porque depois que você está resolvido em Deus, você vai ver que a maior satisfação é Deus. E que o resto, que eu estou dizendo que eu não estou desconsiderando as pessoas, mas eu estou dizendo que o resto que eu digo é aquilo que poderia te trazer uma certa insatisfação, vai ficar desse tamanho, que você vai passar por cima. Porque se você não sabe, foi um penoso trabalho, o trabalho de Jesus. E olha que não foi tão fácil não. Não foi você que passou. Porque quem já apanhou do pai aqui? Doeu um cinturãozinho? Doeu uma chineladinha? Uma varinha? Doeu. Aí tu imagina o que Jesus passou. Um penoso trabalho. A dor que ele passou. Mas ele diz, para que a humanidade nunca mais passe. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ei! O castigo que nos traz a paz. Então o que? A paz também estabelecida. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados, queridos. Nós fomos sarados. Não há mais ferida em você. Aquilo que estava corrompido, aquilo que estava ferido, aquilo que causava uma
alguma doença na humanidade, foi curado, foi curado, foi curado. O homem hoje está junto com Deus e a cura é o Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. E ele diz, ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ei, iniquidades. Vamos ler iniquidades. Aleluia, aleluia. Ei, toda depravação, toda culpa, toda punição, toda, como grande culpa, referindo toda a condição. Olha só, a consequência. Então ele levou toda a condição miserável do homem. Ele levou sobre ele tudo aquilo que o homem era, quando ele perdeu. Porque o homem era imagem e semelhança de Deus, eu e você. Nascidos, criados para reinar, governar, dominar, você sabe disso. Mas quando Adão peca, o nível cai. E essa condição caiu. E mais essa condição que caiu, alguém vem, desce ao meu nível, ao teu nível como homem, para nos elevar de novo ao nível de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Deus pega Jesus como homem, encarna nessa carne, na carne, habita no meio dos homens, faz um penoso trabalho, cumpre a justiça, traz todos os benefícios de volta, trazendo de volta o homem à vida de Deus dentro dele, dizendo assim: agora vocês voltam à minha condição, ao mesmo nível. Quem está em Cristo está assentado com Cristo nas regiões, com Deus, ao lado de Deus nas regiões celestiais. Quem está em Cristo está assentado. Quem está em Cristo está assentado aonde? Ao lado do trono de Deus. O homem reinando, o homem de volta ao reinado, o homem de volta ao governo. Aonde? No governo de Cristo, no governo da palavra. Ei, por enquanto Cristo não está aqui, mas ele diz: não vou deixar vocês sozinhos. Oh, aleluia. Vou mandar o Paracletos, vou mandar o ajudador, vou mandar o Consolador, e vocês não vão ficar órfãos. Ei, vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter, ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! Até a volta do Senhor. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo está trabalhando, irmão. O Espírito Santo está em você não está sozinho, não. E ele mesmo diz, queridos, que o Espírito Santo ia nos lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Que o Espírito Santo nos iria guiar em toda a verdade. Aleluia. Então quando o diabo vier lembrar você algumas coisas, você vai lembrar para ele o futuro dele. Em vez dele lembrar o seu passado, lembre para ele o futuro dele. Porque o seu você já sabe. É de paz e não de mal, para dar um fim que Deus já desejou e que é de abundância, que é de prosperidade. Aleluia. Então Deus te tirou dessa condição. Ele via você ali numa condição miserável, doente, né? Do nível inferior. Ele te tirou e levou para o nível dele. E ele derramou do Espírito dentro de você, amém? E ele diz, ó: por isso eu lhes darei muitos. Rapaz, a hora passa ligeiro. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Ei, pois lhe darei muitos, diga muitos. O penoso trabalho de Jesus produziu muitos, uma multiplicação extraordinária. E você vê, ó: e com os poderosos repartirá ele o despojo, os despojos. Eu não sei se você entende. No Velho Testamento, guerras eram enfrentadas, e tem alguns versículos que falam, pronto, a guerra de Josafá, aonde Deus diz: Josafá, não vai ser necessário. Josafá diz assim: Deus, os inimigos estão vindo, eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho sabedoria nenhuma, eu não sei como vou resolver essa parada. E de repente eles estão orando, eles estão consagrados ao Senhor. Uma instrução vem pelo profeta que diz: Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja não é você que vai pelejar, mas é Deus que vai pelejar por você. Você só precisa ficar na posição, porque esses dias mesmo você vai ver o livramento do Senhor. Oh, aleluia. E diz que o exército inimigo, queridos, quando eles cantaram, eles colocaram cantores, eles colocaram levitas, né? Que aí vai para a tribo de Levi. Nós não vamos entrar aqui no rema, mas você quer entender sobre isso, vem fazer o rema. O rema daqui a pouco vai estar com as matrículas abertas. Se você não fez, vem aprender mais da palavra de Deus, e você vai aprender muita coisa. E diz que nesse momento o exército estava em guerra, vindo contra eles. E eram muitos exércitos. E diz que Deus diz: ó, não se preocupa, fica só posicionado olhando, diga olhando.
Diga olhando. Porque você mesmo vai ver o livramento do Senhor. Tem coisas que nós não vamos precisar agir. Nós vamos precisar só ver Deus agindo. Nós só precisamos ficar posicionados no que Deus diz. Porque quando você se estabelece no que Deus disse fique, você fica. Deus disse vai, você vai. Mas se Deus disse só olhe, você só olha. E diz que o que aconteceu? Uma confusão aconteceu por lá, os inimigos começaram a se autodestruir. E quando Josafá subiu ao monte que foi olhar, estava todos os exércitos mortos. Que até o próprio exército que tinha derrotado os outros exércitos, eles começaram a brigar entre si e se mataram tudinho. Tu imagina a louca que deu naquele negócio, deu um ribuliço medonho, não foi? Eles se automutilaram, se mataram, se destruíram. E diz que Josafá olhou, quando olhou só viu os despojos. O que eram os despojos? Era tudo que tinha, que o exército inimigo tinha, como joia, ouro. E diz que toda guerra que era vencida, os inimigos que era vencido, os despojos vinha para aquele que tinha vencido, para o exército vencedor. Então todas as preciosidades, tudo que era bom, que trazia benefício, vinha para o exército vencedor. Diga assim, eu faço parte de um exército vencedor. Que exército é esse? O exército de Cristo. Porque se o despojo, ele diz, eu vou repartir com os poderosos, porquanto derramou sua alma na morte. Ele diz assim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, porque ele fez a parte dele. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Então ele está dizendo assim, ei, tem algo de benefício para você e eu estou aqui repartindo. Se você quiser, é só receber. Pegar, porque já foi feito, já está estabelecido. E ele diz, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Diga intercedeu. Olha só, Cristo intercedendo por nós. Cristo lá no céu está dizendo, tem prosperidade para eles, Pai. Eu paguei o preço disso. Pai, tem cura para eles. Eu paguei o preço disso. Pai, tem salvação para eles. Eu provi isso no meu trabalho. Ei, Pai, tem libertação para eles, porque eu provi isso para eles. Ei, eu fiz o trabalho, está feito. E agora é para muitos. Está disponível, é quem quer. Aí nós vamos passar para outro texto bem rápido aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 13, 17, diz assim, então Jesus foi a Galiléia do Jordão ter com João, para ser batizado com ele. Mas quando João o impedia, dizendo, eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixe que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Algo sendo estabelecido ali, irmãos. Jesus dizendo, faça a sua parte, porque eu vim fazer a minha. Não, Jesus, eu que deveria fazer isso. Ele disse, não, é necessário cumprir toda a justiça. Faça a sua, que a minha eu já sei o que eu vim fazer. Aleluia, convicção naquilo que você precisa fazer. Tem a sua parte, tá bom, igreja? E ele diz, então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. Eis que se ele abriram os céus e viu o Espírito de Deus, diga o Espírito de Deus, descendo como pomba, iluminando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Oh, aleluia. Obedecer aos princípios de Deus é agradar o coração de Deus. E quando a gente obedece àquilo que nós temos como missão para fazer nessa terra, Deus estabelece tempos e estações para nossas vidas. Jesus até aquele tempo não tinha realizado nada ainda, mas após o batismo, após que ele desceu as águas, que ele sai das águas, o Espírito Santo repousa sobre ele e ele começa a agir, ele começa a liberar o que ele vinha fazer, querido. Ei, tem coisas, querido, que Deus começa a estabelecer no tempo de liberar, porque até os 30 anos Jesus não tinha feito nada, mas, querido, na hora que Deus disse, agora é hora de liberar, libera, 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 libera. É só crer e receber, é só crer e receber, é só crer e receber.
O que é que eu preciso fazer? Crer e receber. Diga, crer e receber. Tudo que pedis no meu nome, crendo que recebeis, tê-lo-eis. Marcos 11, 23. Vamos ler? Vamos ler também? Aleluia. Marcos 11, 23. Você conhece bem esse texto, mas vamos ler. Vamos ler do 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo. Diga verdade. Se Jesus era mentiroso? Não, você acha que Jesus era mentiroso? Se Jesus está dizendo, porque em verdade eu vos afirmo, é uma verdade absoluta. Eu não preciso ter duas verdades. Eu não preciso consentir com dois tipos de verdade, porque tem uma verdade que ela até mesmo no homem ela é mentirosa. Ele às vezes está expressando uma mentira e para nós parece uma verdade. Ele diz com tanta convicção uma mentira que a gente acredita e sabe, pensa que é verdade, né? Mas essa daqui não, essa daqui eu sei que é a verdade, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, aleluia. Então ele é a única verdade, e ele é uma verdade já estabelecida nessa terra. E ele diz: porque em verdade eu te afirmo, que se alguém disser a este monte, se alguém disser, diga alguém. Ele não disse se eu disser, ou só se aqueles que são escolhidos disser, ou só se os pastores disser, ou só se os ministros disserem, ou só se aqueles que eu estou escolhendo disser. Não, ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que ele disser será com ele. Você percebe também sementes que saem da nossa boca, palavras. Morte e vida há no poder da língua. E quando você está semeando palavras ruins, você está tendo colheitas ruins. Mas quando você troca o fruto dos seus lábios e fala a palavra do Senhor, e fala positivamente em cima daquilo que está pautado na palavra, você também vai colher em cima disso, porque palavras também são sementes, e ela tem um poder no mundo espiritual. E ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração, diga em oração, intimidade, comunhão, diga oração, é intimidade, é comunhão. Então tem um momento da comunhão e da intimidade, não é só pedir aqui não, tem um momento da oração e da comunhão. E ele diz: ó, e tudo que pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco, e tê-las-ei. Aleluia. O ministério de música pode subir. E o Senhor diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6: abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Diga assim: abençoado. Sabe o que é abençoado? Felizes serão. Ele lá no sermão, quando ele começa a falar com eles, ele começa a dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E uma das coisas que ele diz: olha, bem-aventurados sois vós, que tenham fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados, satisfeitos. Sabe o que é isso? Então não despreza o que tem na tua mão hoje, para plantar no reino de Deus. Porque se você planta no reino de Deus, nunca vai chegar em satisfação, vai chegar satisfação. Porque foi o Senhor que disse: tem fome, tem sede, vão ser saciados. Mas claro que é fazendo algo nele, perto dele, vivendo com ele, amém? E para encerrar, nós vamos encerrar nesse texto, João 19:30. Logo que Jesus tomou o vinagre, ele foi à cruz, ele se entregou, e naquele momento ele diz assim: está consumado. Diga: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra consumado vem da palavra teléu. Você pode ficar de pé. Levar a um fim. Diga assim: levar a um fim. Mas o que é se levar a um fim? Levar a uma condição. Olha só, olha para cá, eu sei que está chovendo. A palavra teléu diz assim: levar a um fim. Essa palavra consumado é a palavra teléu no grego, que diz levar a um fim, levar a uma condição. O que era isso? Uma condição onde a humanidade estava sendo restaurada.
e que os benefícios da parte de Deus estavam liberados para elas, se elas crescem e recebessem. E ele diz, olha, completar, finalizar, que passou, que finalizou, diga que passou, que finalizou, realizar, executar, completar, cumprir de forma o que era realizado, corresponder àquilo que foi dito, ordem, comando. Olha só. Ele veio corresponder, ele veio dar resposta. Você pode ficar aí no violão aí daquela maneira, não quebra não. Em cima da alegria do Senhor, pastor. Isso. Então ele veio finalizar. E ele diz assim, ó: Cristo satisfez a justiça. E diz assim: também a forma, fazer exatamente como ordenado, envolvendo a noção de tempo, realizar o último ato que completa um processo. Está feito, está realizado, irmãos. O que eu preciso fazer? Viver essa justiça. Crer e receber e viver. Viver o que foi feito, viver o que foi estabelecido. E ele diz: por todos pagar o preço pelos pecados dos eleitos. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. Jesus substituiu você. Era você que era para a morte, mas ele disse assim: eu vou morrer para dar vida a eles. Era você que estava doente, ele disse: eu estou me adoecendo agora para trazer cura para eles. Era você que era para estar no inferno, ele desceu ao inferno e disse: dê a chave da morte, do poder da morte e do inferno, para que eu e você não fôssemos para o inferno. Ele te substituiu. Ei, olhe para você e diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Eu não sei se você consegue se ver em Cristo, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? Não só de boca, mas no Espírito, que nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, a antiga condição, o jeito inferior, ei, passou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A alegria do Senhor. Aleluia. Sobrenatural. Pai, eu oro por eles, Pai, porque eu sei que o Senhor está com eles todos os dias. E nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque não há mais nenhuma culpa, não há mais nenhum script de dívida. Eles não devem mais nada, Pai. Está estabelecida essa justiça. E eles agora vão desfrutar, como eu vou desfrutar, dos despojos. Nós recebemos porque Jesus venceu. E quando Jesus venceu, Ele nos trouxe, Senhor. Trouxe tudo que é nosso por direito. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, diz assim, queridos, que nós fomos transportados, que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Digo perdão. O perdão. Quem tem o perdão, queridos, vai desfrutar. E ele diz, olha, também em Colossenses capítulo 2, que eu vou encerrar, ele é o assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele diz, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O que é isso? Tudo que é completo, tudo que é pleno.
tudo em Cristo está habitando. E você tem Cristo em você. E ele diz, ó: assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circundados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas ele diz que é o despojar da carne pecaminosa. Isto aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou, diga cancelou, o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, que nos desfavorecia. Deus trouxe o favor da parte dele, te posicionando de novo nele, te condicionando a ele, e ele removeu completamente, diga completamente. Não ficou um respingo do teu pecado lá. Ele tirou tudo. O pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Ele removeu tudo. Nada mais pode te condenar, te culpar. Quando o diabo chegar, você vai dizer: está pago, está pago, está pago. Ele pagou, Jesus pagou, Jesus pagou. O diabo veio lançar, querido, o diabo veio lançar, escravizar. Aí ele diz, olha: e despojando as autoridades e poderes malignos, isso aqui era o mundo espiritual, fez deles um espetáculo público, triunfando, diga triunfando, sobre todos eles na cruz. Quando o diabo pensava que estava matando Jesus e que era a derrota da humanidade, era a minha e a tua vitória, era a nossa vitória. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso nos mantemos aqui de pé, e nada pode nos separar desse amor do Senhor. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, Pai. A alegria do Senhor. Sobrenatural. Será sobrenatural. Ei. Será sobrenatural. Vai ser sobrenatural, viu? Não vai ser não, já está sendo. Você se prepare para esses dias ver algo sobrenatural já se manifestando. Só se expõe a esse ambiente. Plante o que você tem e veja. Plante o que você tem e veja. Plante o que você tem e veja. Porque algo sobrenatural vai acontecer. Algo vai romper a tua vida hoje. Eu creio nessa unção de multiplicação sobre essa igreja. Obrigado, Pai, porque nós estamos trabalhando com o que tem, e nós estamos semeando o que tem. E é nessa semente, Pai, que vem a provisão, que vai dizer assim: vai ser completa, vai ser completa, vai ser completa. É nessa semente que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai honrar. É essa semente, é esse sacrifício que o Senhor vai honrar. É essa semente, é esse o sacrifício que o Senhor vai honrar. É essa semente e é esse o sacrifício que o Senhor vai honrar. Porque tem um sacrifício, queridos, que é nosso, que é oferecer nossa vida a Deus. Porque o de Jesus já foi feito pela minha e a tua salvação. Mas tem o nosso sacrifício de louvor. Tem o nosso sacrifício como uma vida que não se rende mais ao pecado. E isso é um sacrifício de louvor agradável a Deus. E essa é a alegria que transborda nessa alegria, que transborda nessa igreja. Pastor, eu vejo uma unção de alegria começando a tocar esse povo de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus, só receba dessa alegria agora aí. Receba, 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 receba. Só receba da alegria. Só receba da plenitude. Só receba do transbordar.
Só receba alegria,